conhece, meu nome é Débora Romualdo, eu sou nutricionista e também sou profissional de educação física, né? Trabalho hoje nas duas áreas, tá? Na parte prática, né? Aí, tanto como nutricionista em consultório, como também como personal trainer, né? Em academias, em prédios. Eu fiz meu mestrado na área de ciências do esporte, no Laboratório de Fisiologia do Exercício da UFMG, e fiz meu doutorado e pós-doutorado também na UFMG, mas na área da nutrição, tá joia? Atualmente, né, concluí a pós-graduação em nutrição clínica, funcional e fisioterapia, e também trabalho como docente, né, como professora de graduação e pós-graduação dos cursos de nutrição e educação física, tá bom? Bom, pessoal, o nosso tema hoje, então, é falar de nutrição, exercício e déficit calórico, né? Qual a contribuição desses fatores para o emagrecimento? Bom, pessoal, é um tema que eu acho que gera várias polêmicas, né? Porque a gente sempre ouve essa pergunta: será que eu consigo emagrecer sem fazer exercício? Ou será que eu consigo emagrecer só fazendo exercício sem fazer dieta, né? Então, como é que seria essa associação? O que a ciência tem a nos dizer sobre isso, né? Então, a ideia é a gente tentar, então, montar um raciocínio teórico sobre isso, tá joia? Bom, então, o primeiro ponto que é importante a gente destacar, né? Então, seria qual ponto, né? Por que é importante pensar em exercício? Por que é importante pensar em alimentação quando a gente fala de emagrecimento? Então, se a gente pensar que 2,7 milhões de mortes são associadas à dieta rica em carboidratos refinados e a gordura saturada, né? E pobre em frutas e vegetais, né? Então, a gente já tem um dado epidemiológico que, por si só, né, justifica a importância da nutrição no contexto da obesidade, tá? Além disso, cerca de 60% da população mundial não consegue alcançar a recomendação de no mínimo 30 minutos por dia de exercício físico, né? Então, a gente observa que existe uma associação clara, né? Tem vários trabalhos mostrando, né? Esse efeito, essa associação entre o sedentarismo, né? E as doenças crônicas, né? E aí não só a obesidade, né? Como várias outras doenças associadas, né? Então, hoje a gente tem vários estudos mostrando essa importância tanto da nutrição como também do exercício físico. Esse estudo, pessoal, é um trabalho muito legal, de 2018, tá? Que eles fizeram um estudo sobre, em alguns moradores, né, de uma tribo na Tanzânia, e eles observaram o seguinte, olha que interessante. Nessa tribo, é uma tribo bem rudimentar, né? Então, eles mesmos que confeccionam a sua própria alimentação, né? Eles mesmos que caçam, eles mesmos que fazem tudo, tá? E a prevalência de sobrepeso nessa tribo foi menor que 2% e de obesidade foi menor do que 5%. Doença cardiovascular, pessoal, que hoje, antes da Covid, né? A gente tem vários trabalhos mostrando aí que é talvez uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, né? Então, se você observar, esse estudo, por exemplo, mostrou que a doença cardiovascular lá era rara, mesmo entre idosos, né? 70% das mortes eram causadas por infecções agudas, ou então por acidentes, traumas ou violência, né? Ou então a falta de acesso aos hospitais, né? Já que é uma tribo bem característica, né? Menos que 10% das mortes são associadas a eventos cardiovasculares e câncer. Então, assim, é interessante pensar o que essa tribo tem de diferente, né? Por que essa tribo é tão diferente, né? Que as doenças que a gente, né, observa aqui na sociedade hoje que mais estão associadas com mortes, né? Por que essas doenças não existem nessa tribo, né? Ou então existem em menor prevalência, né? Bom, um dos pontos que o autor chama atenção, né, claro, aqui é falar do exercício e da alimentação. Né? Então, vejam que quando a gente compara esse estudo que mostra, esse gráfico mostra, né, o tempo de atividade física, né, que esses indivíduos, né, eles gastam por dia, são em torno de 100 minutos por dia. Pessoal, a gente está falando de uma população que não faz 30 minutos por semana. Aqui a gente está comparando com uma tribo que faz mais de 100 minutos por dia de atividade física. Né? Então, assim, com certeza, né, esse é um dos fatores, né, segundo os autores, que explicam, né, essa baixa prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Além disso, quando a gente observa a alimentação, pessoal, aqui, né, na nossa sociedade de maneira geral, a gente observa que as pessoas, elas não estão ingerindo o mínimo de fibras necessárias para a alimentação, que é de 25 gramas, né, mais ou menos, né, vamos pegar essa recomendação. Pessoal, as pessoas não ingerem 25 gramas. Nessa tribo, as pessoas lá, os moradores dessa tribo, né, eles fazem uma dieta rica em fibras de cerca de 80 a 150 gramas por dia. Né? Então, assim, grãos com carboidrato de baixo índice glicêmico, sem alimentos industrializados. Né? Então, a ideia dos autores é exatamente justificar, né, e associar, né, os hábitos de atividade física dessa tribo, porque eles têm que caçar para poder buscar o próprio alimento, eles têm a colheita para fazer,
né? E associar, né, os hábitos da atividade física com a dieta que é completamente diferente da dieta ocidental. É uma dieta sem alimentos industrializados, né? Então a ideia seria associar, né, esses dois parâmetros aí com esses dados, né, que realmente nos chamam a atenção da baixíssima prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu trouxe esse estudo para que a gente possa, então, entrar, né, no assunto, né, no tema, né, da nossa palestra aqui hoje, que é discutir a importância da nutrição e a importância do exercício físico no processo do emagrecimento. Bom, então, quando eu falo de dieta, né, será que eu consigo emagrecer só com dieta? Né, quantas pessoas nos fazem essa pergunta, né, no nosso dia a dia? Será que é possível emagrecer só com dieta sem pensar em exercício físico? Quando a gente pensa nessa recomendação, de uma maneira geral, né, a gente sempre escuta, né, essa figura, acho que ela ilustra bem, né, que quando a gente pensa em emagrecimento, é necessário, né, gastar mais do que a gente ingere. Então, eu tenho que aumentar o meu gasto energético e reduzir a minha ingestão alimentar, certo? Então, essa seria a ideia do balanço calórico. Basicamente, se você pegar essas diretrizes brasileiras de obesidade, você vai encontrar lá que, do ponto de vista nutricional, seria interessante que a gente reduzisse de 500 a 1.000 calorias por dia na dieta dos nossos pacientes, para que a gente consiga ter, então, emagrecimento. Entretanto, vamos fazer uma continha simples aqui, ó. Se a gente pensar, por exemplo, um indivíduo que nos procura no consultório, né, que tem um peso de 92 quilos. Se a gente faz uma restrição calórica diária de 1.000 calorias, né, se eu pensar que esse indivíduo vai seguir a dieta de segunda a domingo, né, gente, porque 7 dias, não quero que esse indivíduo saia nem no sábado, tá? Nem no domingo. Então, se a gente pensar que ele vai conseguir seguir essa restrição calórica continuamente, durante uma semana, 1 quilo equivale a 7.700 calorias. Né? Se eu pensar, então, que durante 7 dias da semana, ele vai ter um déficit energético de 7.000 calorias, então a gente espera que ele perca aí pelo menos 0,9 gramas por semana, né? E que isso vai equivaler a 3,6 quilos por mês. Entretanto, muitas vezes, na nossa prática clínica, a gente observa que essa conta ela não é tão exata. Né? E por que ela não é tão exata? Porque a gente tem vários estudos já mostrando, né, que essa equação de 1 quilo equivale a 7.700 calorias, ela não é tão exata, né? Então, a gente tem várias falhas já nessa equação, dependendo do indivíduo se é obeso mórbido, se é atleta ou se não é atleta, né? Então, existem já algumas críticas em relação a essa equação. Então, é um dos fatores que faz com que essa conta não seja tão exata. E, além disso, pessoal, uma outra razão que é muito importante a gente pensar aqui é a adaptação metabólica. O que é adaptação metabólica? São várias alterações fisiológicas que acontecem à medida que o indivíduo vai emagrecendo. Né? Então, assim, a gente observa, pessoal, o gráfico, né, que a gente começa lá na fase de choque, que é quando o indivíduo começa a fazer aquela restrição energética, ele emagrece de uma vez, aquele tantão, né, ele fica lá super motivado. Né? E com o tempo, esse ritmo do emagrecimento ele começa a ser mais lento. Por que isso acontece? Porque acontecem várias alterações metabólicas que, ao longo da palestra aqui hoje, eu vou mostrar para vocês quais são, né, que dificultam que o emagrecimento continue acontecendo, tá? Então, um dos principais fatores tá aqui que explica, né, essa questão dessa falta de precisão das equações também é exatamente a adaptação metabólica, né? Porque o indivíduo começa o processo do emagrecimento, né? E aí ele sai da fase de choque e entra naquela fase da adaptação e do platô. Né? E essas fases, o emagrecimento ele vai ser mais lento mesmo. Né? Então, esse estudo, por exemplo, que destaca que essa equação ela vai perdendo essa precisão à medida que o indivíduo passa pelo processo do emagrecimento. Aí eu pergunto para vocês, mas será que esse emagrecimento induzido pela dieta depende apenas do balanço calórico, gente? Então, assim, por que é importante fazer essa pergunta? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas pensando só nas calorias. Sem sombra de dúvida, gente, as calorias são importantes? São muito importantes. Eu calculo a dieta de todos os meus pacientes, né? Eu, quando dou aula na graduação, na pós-graduação, a gente faz e ensina, né, a fazer vários cálculos dietéticos, né, várias equações para que a gente consiga fazer isso. Então, assim, é super importante pensar em balanço calórico. Entretanto, tem muita gente por aí que pensa só em balanço calórico. E aí, a gente começa a ver que na prática já não é só isso que explica o emagrecimento. Por que é importante falar isso? Pensa, por exemplo, ó, 2 indivíduos te procuram, tá? 2 indivíduos te procuram com o mesmo peso e do mesmo gênero. Entretanto, o indivíduo A, por exemplo, ele faz uma dieta de 2.000 calorias. Entretanto, essa dieta ela é rica em alimentos industrializados, rica em gordura saturada, rica em carboidratos refinados. E o indivíduo B não, ele também consome 2.000 calorias,
Só que a dieta dele não elas têm alimentos in natura, é uma dieta que apresenta um alto teor, né, de gorduras monoinsaturadas, que a gente sabe que tem um papel super importante quando a gente pensa na saúde do indivíduo, né? Nas fibras, né? Então é outro tipo de carboidrato, né? Não é um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então quando a gente pensa nesses dois indivíduos, por mais que os dois consumam 2.000 calorias, eles não vão ter a mesma composição corporal. Né? Se eu pegar, por exemplo, muitas vezes a gente vê os pacientes fazendo isso. À tarde eu calculei para você um lanche de 500 calorias. Estou criando um exemplo aqui, né? Aí, as 500 calorias era para vir, por exemplo, sei lá, uma vitamina de abacate, por exemplo, né? Aí a pessoa vai lá e troca aquelas 500 calorias. Vou trocar aqui pela empada que vende na padaria, porque é tudo 500 mesmo. Isso não são alimentos iguais. Vou trocar pelo biscoito recheado. Vou contar quantos que eu posso comer. Vou trocar pelo pacote de Ruffles. Não é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, pessoal, não é só pensar em balanço calórico, não. O balanço calórico ele é super importante, mas não é só pensar nele. A gente tem que pensar em vários outros fatores. E esse estudo, pessoal, é um trabalho que eu gosto muito. Ele é bem atual e ele discute exatamente a obesidade muito além do balanço calórico. E isso é muito legal. Né? Então, quando a gente pensa no emagrecimento, pessoal, a gente tem que pensar muito além do balanço calórico. É pensar também na lei da qualidade, ou seja, 500 calorias de uma vitamina de abacate não é igual a 500 calorias do biscoito recheado. Né? Isso se comporta de maneira diferente no nosso organismo, tá? Além disso, a gente tem que pensar também no horário e na ordem das refeições. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Né? Tem um pesquisador que eu gosto muito dele, ele é de Harvard, e ele defende muita ideia, né, de que a gente não pense só nas calorias, que a gente também pense no horário, né, quando a gente pensa na terapia nutricional da obesidade, tá? A gente também tem que pensar na teoria do set point, que é aquela ideia que eu falei para vocês, da adaptação metabólica, né? Que quanto mais a gente vai emagrecendo, mais esse ritmo começa a ser cada vez menor. Então, a gente já tem que iniciar o processo de emagrecimento já pensando o que a gente vai fazer quando esse ritmo de emagrecimento ele tender a se estabilizar. Então, quais estratégias nutricionais ou quais estratégias do ponto de vista do exercício físico, eu também vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que a gente pode trabalhar, né, para pensar nesse emagrecimento como um todo. Gente, emagrecer não é só para festa que você vai daqui a um mês, não. É emagrecer para a vida. Né? Então, a gente tem que começar a pensar nas terapias nutricionais para o tratamento da obesidade e também, falo para os profissionais de educação física, né? Também, pensar nas formas de pensar a prescrição de exercício físico para que as pessoas consigam manter isso por uma vida. E não só por uma festa que ela tem que emagrecer daqui a um mês, depois acabou. Né? Então, assim, a gente tem que realmente mudar, né, esse pensamento. Então, vamos pensar na obesidade muito além das calorias. E pensar na lei da qualidade, no horário, na ordem, na teoria do set point, nessa questão do efeito sanfona e em vários outros fatores que estão sendo representados aqui nessa figura, né? Desde o fator genético, predisposição genética, até o que a gente chama de fome hedônica, né? Que é aquela fome que é comer por prazer e não comer por realmente precisar de comer, né? Então, tem vários fatores aí que a gente tem que pensar quando a gente fala do emagrecimento. E aí, pessoal, trago aqui os dados de um estudo científico, né, do meu grupo de pesquisa lá da UFMG, que eu fiz parte, né, durante meu doutorado e pós-doutorado, que é um trabalho da professora Marina, que mostrou o seguinte, os animais eram submetidos a uma dieta rica em carboidratos refinados, nesse caso aqui especificamente era utilizado o leite condensado e o açúcar, né, misturado na ração, né, para os animais, e vejam que não teve diferença na ingestão alimentar, que é o gráfico 1 que está aí à esquerda, tá vendo? Não teve diferença na ingestão alimentar entre os animais. Entretanto, o índice de adiposidade, que é a gordura corporal desses animais, ela foi completamente diferente. Né? A linha tracejada que está aí são os animais que ingeriram a ração controle e a barrinha branca são os animais que ingeriram a ração com leite condensado. Então, assim, mesmo que a ingestão calórica seja a mesma, a composição corporal, a quantidade de gordura corporal foi completamente diferente. E isso casa com a nossa discussão que a gente está falando aqui, né? De pensar também na qualidade da dieta, gente. Comer um abacate à tarde é completamente diferente de comer um biscoito recheado. Mesmo que você consiga fazer um cálculo ali, vou olhar aqui no programa que eu tenho, no aplicativo do celular, quantas calorias tem, todas as gramas de abacate que a nutricionista colocou, e ao invés de comer isso, eu vou comer o biscoito recheado que estou com vontade. Então, são alimentos que se comportam completamente diferentes, tá bom? Além disso, pessoal, hoje a gente já tem uma série de trabalhos mostrando em relação ao tipo de alimento e também em relação à ordem da alimentação. Né? Então, por exemplo, olha só esse estudo aqui, é um trabalho que eu gosto muito, ele comparava os voluntários que ingeriam,
pão com suco de laranja, esperavam 10 minutos e ingeriam o frango com a salada. Ou então aqueles indivíduos, né, que ingeriam o frango com a salada primeiro, esperavam 10 minutos para depois comer o pão com suco de laranja. E esse trabalho, pessoal, mostrou que quando era ingerida a salada primeiro com a proteína, você tinha menor concentração de grelina na parte da tarde. Pessoal, quantas pessoas que nos procuram no consultório, né? Vocês que estão aí cursando, né, o curso de nutrição aqui com a instituição, né? Quantas pessoas nos questionam? À tarde é a hora que eu tenho mais fome, à noite é a hora que eu tenho mais fome. Então, trabalhar. Aqui eu estou dando um exemplo de uma estratégia nutricional que poderia tentar reduzir, né, essa fome que muitas vezes a pessoa sente maior na parte da tarde, na parte da noite, né? Que seria, por exemplo, comer a proteína primeiro com a salada para depois comer o carboidrato. Então, a ordem da refeição parece fazer diferença no processo de emagrecimento. Eu sei que esse trabalho aqui só avaliou a grelina, mas a gente tem outros estudos mostrando, por exemplo, que comer a salada primeiro no almoço faz diferença no emagrecimento do indivíduo quando a gente pensa cronicamente, tá? Esse outro estudo aqui embaixo, ele mostra, por exemplo, que comer o ovo no café da manhã, o grupo que comeu o ovo no café da manhã e fez a restrição energética, ele teve maior saciedade na parte da tarde e teve maior emagrecimento. Eu não estou aqui falando para vocês, todo mundo que começar a comer ovo de manhã, que ovo de manhã emagrece. Não é isso, porque emagrecimento é multifatorial. De nada adianta você comer ovo de manhã se o resto do dia você come tudo errado, né? Então não é isso, né? Mas mostrar que parece que no período da manhã a ingestão de alimentos que contenham fibras e proteínas parece estar associado com melhor controle da saciedade da parte da tarde à noite e, consequentemente, melhor emagrecimento, tá? Pessoal, horário. Olha esse estudo aqui, que legal. Eu sei que é um trabalho mais antigo, de 2014, mas hoje os trabalhos nessa área, eles estão aprimorando bastante, tá? E olha só que interessante, eram indivíduos obesos, 94 voluntários. Os dois grupos fizeram uma dieta isocalórica de 1.400 calorias por 12 semanas. Entretanto, o grupo BF, que é o grupo Breakfast, eles realizavam o café da manhã. Eles ingeriam 700 calorias, no almoço 500 calorias e no jantar 200 calorias. O grupo Dinner, ele só invertia isso. Ele ingeria 200 calorias no café da manhã, 500 no almoço e 700 no jantar. E aí, pessoal, o que esse estudo aqui encontrou? Quando eles compararam, né, os dois grupos, aqueles indivíduos que ingeriam a maior parte das calorias no período da noite, eles tiveram menor resposta do emagrecimento. Né? Eles tiveram menor resposta, por exemplo, do controle glicêmico. Tá? Eles tiveram maior concentração de grelina, que é o hormônio que a gente viu no slide anterior, que está associado com a fome. Então, pessoal, quando a gente pensa em emagrecimento, avaliar também o horário das refeições parece ser mais um fator que a gente tem que pensar. Então, vou pensar em balanço calórico? Com certeza, mas eu vou pensar só em balanço calórico, gente? Não. Nós também vamos pensar em qualidade da dieta, vamos pensar em horário das refeições, tipo de alimento ingerido. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ampliar aí o nosso raciocínio em relação às terapias nutricionais da obesidade. E também, pessoal, pensar no efeito sanfona. Por que eu falei isso lá naquele slide anterior? Olha esse estudo aqui, ó. Ele mostra que 80% dos indivíduos recuperaram peso perdido ao longo de 5 anos. Gente, 80% é um percentual o quê? Desastroso. Você pensar que 80%, vocês futuros nutricionistas, né, que 80% dos indivíduos que vocês forem atender, que vão emagrecer, vão recuperar esse peso ao longo de 5 anos. Vocês, profissionais de educação física, pensarem que 80% das pessoas, dos alunos que vocês tiverem na academia, como personal trainer, vão recuperar esse peso ao longo dos próximos 5 anos, é um dado desastroso. E a minha pergunta para vocês é, como que nós vamos mudar essa realidade? Então, por isso que é necessário estimular os nossos pacientes, os nossos alunos nas academias a mudar a chave, né? Se ele emagrece só para a festa de casamento que ele tem daqui a 2 meses, depois ele volta a fazer tudo errado de novo, ele sai da academia, ele não quer mais treinar, ele quer comer tudo errado, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente sabe que o destino dele é estar dentro dessa estatística aí, tá bom? E aí, por que isso acontece? Gente, olha esse dado desse trabalho aqui, que é um trabalho que eu gosto muito, né? Ele fala o seguinte, ó. Para cada 1 quilo de peso perdido, o nosso metabolismo reduz em 40 calorias e a nossa fome aumenta de 100 a 200 calorias. Poxa vida, professora, por que você está falando isso pra gente? Gente, quando a gente vê esse dado, a gente começa a entender por que 80% das pessoas que emagrecem não conseguem manter.
Vejam que, fisiologicamente, lembra que eu falei que tem algumas alterações fisiológicas que dificultam esse emagrecimento? A pessoa começa a emagrecer, ela tem aquela fase de choque, tem aquele resultado bom e depois ela vai tendendo a emagrecer num ritmo cada vez menor, né? Por que isso acontece? Né? Quais são essas mudanças fisiológicas? A primeira delas é o aumento da fome. Tá vendo aqui nessa figura? Esse trabalho, ele faz, obviamente, uma revisão de vários estudos, né? Mas ele mostra que pessoas que agora estão magras, mesmo que mas que são, né, que já estiveram acima do peso no passado, né, elas têm aí uma maior concentração de grelina, né, uma maior concentração de vários hormônios associados à fome e menor concentração de vários hormônios associados à saciedade. Além disso, elas têm uma redução da taxa metabólica basal. E aí a gente começa a entender esse dado que eu destaquei aqui de vermelho e por que 80% das pessoas que emagrecem não conseguem manter. Porque a gente tem adaptações fisiológicas que favorecem a redução do metabolismo e o aumento da fome, o aumento da compulsão alimentar. E eu pergunto para vocês, qual que é, então, o papel do exercício físico no emagrecimento? Né? Porque até então a gente falou aqui das principais... claro que eu fiz um compilado, teria muito mais coisas para a gente poder falar aqui, mas o nosso tempo né? A gente não tem aqui o dia todo para falar sobre esse assunto, embora eu adore falar sobre isso, né? Mas, assim, quais são os outros temas que a gente pode pensar e acrescentar aqui quando a gente pensa no emagrecimento? Um deles é o exercício físico. E por que eu destaco tanto o exercício? A gente não é só porque eu sou formada em educação física, a gente fica puxando sardinha também, né? Mas é porque realmente, pessoal, os trabalhos científicos têm mostrado que o exercício físico parece ser uma das principais ferramentas não farmacológicas para que esse indivíduo consiga manter o emagrecimento. A gente acabou de falar de uma estatística desastrosa. Né? Então, como que o exercício físico pode fazer isso, né? Bom, pessoal, então, quando a gente pensa aqui nas recomendações, eu acho importante destacar isso, porque a recomendação de 150 minutos por semana, né? Ela é uma recomendação que ela foca muito na saúde, né? Quando a gente pensa em prevenção de ganho de peso, ou quando a gente pensa em promover emagrecimento clinicamente relevante, esse estudo aqui, por exemplo, ele destaca, né, que seria importante que o indivíduo fizesse pelo menos 225 minutos por semana, tá? De 225 a 420 minutos por semana. Então, assim, quando a gente fala de emagrecimento, a recomendação é um pouquinho mais. E aí vocês devem estar se perguntando por quê? Por causa da adaptação metabólica, que são aquelas alterações fisiológicas que eu falei para vocês, que tendem a dificultar esse emagrecimento. Tá? Qual tipo de exercício? Faço musculação? Faço spinning? Qual que emagrece mais? Pessoal, quando a gente pega a recomendação aqui, ela destaca, né, que aqui ele coloca que o aeróbico teriam os exercícios com predominância energética aeróbica, né, teriam um papel mais relevante do que o exercício de força. Mas eu não concordo com essa recomendação. Eu trago, pessoal, porque na literatura científica está presente. Vocês vão encontrar isso nos artigos. Mas eu acho importante a gente discutir se realmente, né, isso que está aqui está fazendo sentido e como é que isso foi estabelecido científica. Né? Então, como é que isso foi estabelecido no próprio American College, né, que tem, inclusive, a recomendação de emagrecimento lá, eles discutem isso, eles colocam que o treinamento de força causa mínimos efeitos. E aí, de onde que eles tiraram isso, pessoal? Olha só, essa meta-análise, ela mostra, por exemplo, que ela destaca que seriam interessantes exercícios com maiores... Desculpa, pessoal, falei errado aqui. No estudo anterior, ele fala, por exemplo, que seriam importantes, nesse trabalho aqui, ó, exercícios com maiores volumes, tá vendo ali, ó, para promover emagrecimento. E essa meta-análise é uma meta-análise que compara o efeito do HIIT com o exercício de intensidade contínua, desculpa, a gente que compara o HIIT, que é o exercício de alta intensidade, com o exercício com a intensidade moderada, né, feito de maneira contínua, agora foi. E esse trabalho aqui, por exemplo, essa meta-análise compara e ela encontra que os dois foram interessantes no emagrecimento e os dois apresentaram mudanças relevantes no processo de emagrecimento. Né? E não teve diferença significativa entre eles. Então, assim, já começa por aí. Então, por mais que essas recomendações elas foquem mais nessa questão do volume, hoje nós temos estudos que já tentam contrapor isso, né? Principalmente quando a gente fala do HIIT. Não estou aqui para falar que o HIIT é o melhor exercício do mundo para emagrecimento, porque eu não acredito que exista o melhor exercício. Mas eu com certeza acredito que existem estratégias que a gente pode trabalhar do ponto de vista da educação física, não só da nutrição, né? Agora vamos falar enquanto profissional de educação física, que pode otimizar esse emagrecimento. Ou, principalmente quando a gente pensa naquele gráfico que eu falei para vocês, né, que tende a se estabilizar no emagrecimento. Então, toda vez que a gente promove estímulos diferentes, né, seria talvez uma das principais estratégias para a gente tentar
continuar promovendo emagrecimento nesse indivíduo. Então, não é que o HIIT é sempre melhor e o contínuo é sempre melhor, né? Para cada aluno que a gente for atender na academia, vai ter o melhor exercício, entende? Então, vão ter alunos que vão ter um perfil que fazer o HIIT é super interessante. Igual a gente vai ter aluno também que vai ter um perfil que fazer o contínuo mais interessante. Talvez, se ele começou o processo de emagrecimento dele com o HIIT, talvez fazer o contínuo agora pode ser um estímulo diferente e vice-versa. Né? Então, o que eu defendo aqui, pessoal, é que não tem o melhor exercício. Né? Na minha opinião, a gente vai ter o melhor exercício para cada indivíduo, né? E que a gente consiga e saiba fazer essa individualização das nossas prescrições. Não vamos trabalhar com padrões, né, gente? Vamos entender os dois métodos, saber prescrever os dois métodos, mas sem trabalhar com padrões. Tá? E aí, pessoal, aquilo que eu comentei lá no slide anterior, quando a gente pensa na recomendação de emagrecimento, olha, eles colocam lá que o treinamento de força, musculação promove mínimos efeitos. Mas será que isso é verdade? Por que eu não concordo com essa recomendação? Eu fui pegar o estudo científico que embasou essa frase naquele trabalho anterior, inclusive no American College. E é um trabalho, pessoal, que compara um exercício de força realizado na academia com 90 a 120 minutos de pausa, tá? Eram realizadas várias séries, então, de agachamento a 70% de um RM por 30 minutos. E eles compararam isso com um exercício no ciclo ergômetro na bicicleta, né, durante 30 minutos contínuos. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, será que é justa essa comparação? Será que eu posso fazer essa comparação? Né? Então, assim, comparar um exercício de força com exercício que envolva, né, predominantemente a capacidade aeróbica, né? Então, são exercícios completamente diferentes, são capacidades físicas diferentes que estão sendo treinadas aqui. Será que eu realmente posso fazer essa comparação? Então, a primeira pergunta é essa. Segundo, será que está justa essa comparação? Porque se a gente for parar para pensar, no exercício daqui, da bicicleta, o indivíduo fica continuamente em estímulo, no outro não. E aí, terceiro fator, que para mim talvez seja o mais interessante, o mais importante, por mais que aqui no exercício de força e no exercício de bicicleta sejam 30 minutos de exercício, pessoal, emagrecimento é crônico. Ninguém emagrece fazendo só uma sessão de exercício na academia. Então, como é que eu posso pegar esse estudo, que fez uma avaliação aguda, para concluir que a musculação não promove emagrecimento? Então, isso hoje, pessoal, tem caído um pouco por terra. Nós temos aí estudos bem interessantes mostrando a oxidação de gordura na musculação, no treinamento de força. É claro que eu não estou falando, pessoal, se eu estou fazendo uma série de agachamento, em uma série de agachamento, com certeza a predominância vai ser a via anaeróbica alática, né? Com predominância aí da utilização da creatina fosfato, né? Que é aquela fonte energética que está ali pronta no nosso músculo, né? E também pensando aí na via anaeróbica lática, né? Quando a gente pensa no exercício de força, né? É claro que isso depende da duração, se dura até 15 segundos, predominantemente a via anaeróbica lática, pensando que isso é um contínuo e não um número exato, né? Que a gente vai trabalhar com ele. Né? Mas, então, assim, apesar de a gente ter esses conceitos, a gente tem que pensar que as pessoas não vão para a academia para fazer uma série só de agachamento e ir embora. Né? Então, por isso que esses trabalhos têm mostrado, pessoal, que se a pessoa fica lá, sei lá, 1 hora na musculação, estou inventando um exemplo aqui, né? Ela não vai utilizar só as vias anaeróbicas. Né? Então, acaba que a gente vai ter um trabalho muito mais amplo aí. Né? Então, assim, e o gasto energético que é relevante quando a gente pensa no emagrecimento. Então, hoje, os trabalhos na área da educação física, eles têm mostrado que associar o treinamento de força com o treinamento aeróbico parece ser o estímulo mais eficaz quando a gente pensa no emagrecimento, tá? E aí, pessoal, também aqui a gente tem as equações que vocês já aprenderam na graduação, né, de como calcular esse gasto energético do exercício. Então, como é que seria emagrecer só com o efeito do exercício? A gente teria que fazer o cálculo do gasto energético do exercício. Né? Vocês devem lembrar lá do livro do McCarthy, que a gente aprendeu, né, que vocês aprenderam isso na graduação. Então, se eu considerar que 1 quilo equivale a 7.700 calorias, se aquele mesmo indivíduo do exemplo anterior, ele faz um exercício, uma caminhada, durante 1 hora, a 5,5 km por hora, e ele gasta aí por volta de 522 calorias por vez que ele faz essa caminhada, se ele repetir isso 7 vezes na semana, ele vai perder em torno de meio quilo por semana e 2 quilos por mês. Mas imagine se ele associar isso com a dieta. Tanto que isso vai otimizar o processo. Tá? E mais uma vez, pessoal, assim como na nutrição as contas não são exatas, aqui na educação física as contas também não são exatas. E esses dois trabalhos aqui, eles têm mostrado, inclusive, possíveis correções nos valores do MET, né, para que seja feito, então, o cálculo do gasto energético do exercício, tanto para homens, como para mulheres, como para idosos, como para crianças e também, principalmente, aí, para os indivíduos obesos, tá? E aí, eu pergunto para vocês, será que os benefícios
exercício, eles são apenas no balanço calórico? A gente estava falando agora há pouco que os benefícios da nutrição não são só no balanço calórico, e do exercício físico também não. Então, esse estudo, por exemplo, ele discute esse conceito do energy gap. O que seria esse conceito? Seria exatamente aquela frase de vermelho que eu falei aquela hora, né? Que para cada 1 quilo de peso perdido, o metabolismo reduz em 40 calorias e a fome aumenta de 100 a 200 calorias. Sabe esse energy gap, que é exatamente o que a gente está falando aqui, ó? Esse buraco, né, digamos assim, nesse metabolismo energético, né? Então, esse gráfico aqui mostra o que está de preto é o gasto energético, o que está de branco é a ingestão. Então, aqueles indivíduos que são exobesos, né, que é a segunda dupla de barras aí, né? Quando a gente compara, por exemplo, com aqueles indivíduos que estão recuperando peso perdido, eles estão gastando menos e ingerindo mais. Né? Então, essa é a ideia do Energy Gap. E como é que eu faço para controlar e para mudar essa realidade? Pessoal, olha esse estudo, essa figura que fala demais disso. Pega aqui as mudanças da parte da direita da figura. Olha, potenciais benefícios do exercício em neutralizar as adaptações da perda de peso, né? Que são aquelas adaptações que eu falei para vocês que favorecem essa recuperação de peso. Então, o exercício físico, ele vai conseguir controlar melhor a saciedade. O treinamento físico vai conseguir controlar melhor a fome. Né? Então, a gente tem trabalho mostrando que o exercício físico pode conseguir controlar aquelas alterações que eu falei para vocês que tendem a causar o efeito sanfona. Então, olha que interessante, ó, esses dois estudos aqui são meta-análises e mostraram que uma série de exercício físico ela pode reduzir as concentrações de grelina, que é o hormônio da fome, e aumentar as concentrações de hormônios que induzem a saciedade, tá? E aí, pessoal, além de pensar no déficit energético, é também pensar nesse potencial que o exercício físico tem de melhorar o seu controle do apetite. A gente estava aqui agora falando que 80% das pessoas que emagrecem não conseguem manter, e uma das causas talvez seja a compulsão alimentar. Então, pensar que o exercício físico pode ser uma ferramenta não farmacológica que a gente tem em mãos para o controle dessa compulsão alimentar, eu acho que isso mais do que justifica, né, para que os nossos alunos aí nas academias, eles com certeza colocam o exercício físico como parte do processo do emagrecimento, tá? Esse trabalho é um trabalho que eu adoro, né? O estudo que eles fizeram é o seguinte, ó, eles pegaram indivíduos que tinham compulsão alimentar, colocaram essas pessoas para assistir uma televisão, uma tela, os alimentos que elas tinham mais vontade de comer, tá? E aí eles mensuraram a atividade, né, de uma região do cérebro que é associada com esse prazer, tá? Com esse vício que esses indivíduos tinham nesses alimentos. E depois que eles passaram por 12 semanas de treinamento físico, eles refizeram o experimento e vejam na figura da direita, né, que houve uma redução da resposta da ínsula fazendo o mesmo experimento, colocando esses indivíduos para assistir numa TV ou num telão, né, os principais alimentos que faziam com que ele sentisse lá aquela compulsão alimentar. Então, vejam que o exercício físico ele realmente auxilia no controle do apetite. Esse trabalho, pessoal, ele mostra um dado também para gente que acho que traz uma reflexão muito interessante, que é o seguinte, ó, aqui a gente tem o WLM, que é o ex-obeso, o NC, que é o indivíduo magro, tá? E o OC, que é o indivíduo que está obeso, tá? Que está com obesidade, desculpa, né, que é o termo certo da gente falar. E aí, pessoal, esse trabalho aqui, por exemplo, mostrou que o indivíduo que é ex-obeso, ele tem que fazer muito mais exercício para que ele consiga se manter magro. É como falar o seguinte, pessoal, aquele indivíduo que passou pelo processo de emagrecimento, agora que ele já está magro, por causa das alterações da adaptação metabólica, que eu falei para vocês, ele vai ter que fazer mais exercício para ele conseguir se manter magro do que ele fez quando ele começou o processo do emagrecimento. Né? Então, isso mostra para vocês que o exercício físico realmente tem acaba que aqui mostra que a gente tem que fazer mais exercício, né? Para que a gente consiga manter esse peso perdido, mas mostra o papel do exercício físico nesse processo. Esse outro trabalho, pessoal, ele também mostrou que os voluntários que conseguiram manter a resposta de emagrecimento, pessoal, foram os voluntários que fizeram o exercício físico regular, tá? Então, assim, mais uma razão aí para a gente poder implantar o exercício físico como parte da nossa rotina no processo de emagrecimento. E lembrar que o exercício físico, gente, ele tem outros benefícios além do balanço calórico e do emagrecimento. Esse estudo aqui, por exemplo, é um trabalho bem atual, né? Ele mostrou que quando associava o exercício aeróbico com a musculação, em adultos, em indivíduos obesos e idosos, né? Ele melhorava, não só otimizava a resposta do emagrecimento, como ele também preservava melhor a perda de massa muscular que tende a acontecer durante o processo de emagrecimento. Então, ele preveniu também
a perda de massa muscular durante o emagrecimento, né? Então, assim, é mais uma razão para a gente poder praticar exercício físico. E vamos lembrar, gente, que o músculo hoje ele é considerado para nós como um órgão endócrino, né? Então, tem várias miocinas, né, que o músculo produz, que são moléculas sinalizadoras, né? Vamos dizer assim, né? São citocinas sinalizadoras que o músculo produz com papel endócrino, né? Que tem várias funções no nosso organismo, desde a gente tem trabalho, por exemplo, mostrando que o exercício físico auxilia no controle da depressão. A gente tem trabalho mostrando que o exercício físico auxilia, por exemplo, na prevenção e também no tratamento do Alzheimer. A gente tem trabalho mostrando, por exemplo, que o exercício físico ele auxilia, por exemplo, no tratamento do câncer, né, e na prevenção também. Então, por quê? De onde que vem isso? Né? Porque o músculo produz várias miocinas com ações do quê? Sistêmicas. Aqui eu trago como exemplo a irisina, né? Porque a gente está aqui falando de emagrecimento, né? Então, o músculo foi descoberto desde 2012 aí, né? Que o músculo produz um fator importante, né? Que seria, então, a irisina, né? Que estaria associada com esse escurecimento do tecido adiposo branco, né? E essa resposta de escurecimento, ela estaria associada não só com diminuição de resistência à insulina e também com emagrecimento, como também com o aumento da termogênese, né? Então, assim, são exemplos, né, de outros benefícios que o exercício físico tem, além do balanço calórico, tá? E aí? E se eu associar a dieta com exercício, como é que fica a resposta do emagrecimento? Pessoal, esse estudo aqui, ele mostrou que quando tinha só o efeito do exercício, o indivíduo emagrecia 2,4%. Quando tinha só o efeito da dieta, 8,5%. Quando eu associava os dois, 10,8%. Então, realmente, os trabalhos têm mostrado que a associação entre a dieta e o exercício físico realmente é o que mais otimiza o processo do emagrecimento. E aqui eu trago mais duas meta-análises, né, que reforçam essa ideia e que mostram que realmente associar os aspectos nutricionais, né, com o exercício físico é o que mais otimiza o emagrecimento. E aí, para fechar, eu trago esse estudo, gente, que é um trabalho muito legal, que eram 48 indivíduos com IMC entre 23,5 e 29,9. Esses indivíduos eles eram pesados todos os dias durante 165 semanas. Por quê? Qual que era o objetivo desse estudo, pessoal? Era investigar e fazer um acompanhamento desses indivíduos durante a semana inteira, inclusive nos finais de semana. E aí tinha um grupo que fazia só exercício, um grupo que fazia só restrição calórica, e eles viram que aqueles indivíduos, eles emagreciam durante a semana, mas eles ganhavam peso nos finais de semana. Ou então eles paravam de emagrecer. O grupo que fazia só exercício, ele ganhava peso no final de semana, e o grupo que fazia a restrição calórica, ele parava de emagrecer no final de semana. E por que eu trago essa reflexão, pessoal? Quantos indivíduos estão fazendo isso? Às vezes até comem bem de segunda a sexta, mas chega na sexta-feira, sextou, né? Então ele já larga a mão da dieta, já não quer mais saber de fazer exercício no final de semana e só volta na segunda. E aí, gente, a conta ela é injusta mesmo. 1 quilo equivale a 7.700 calorias. Se eu pegar, por exemplo, um sanduíche, não vou falar marca aqui, mas eu tenho uma referência aqui né, que eu já tenho, já sei de cor, né, digamos assim, né, que eu olhei no site da empresa, né, de que um sanduíche deles equivale a 1.444 calorias. Isso sem a batatinha frita. Então, se a gente pensar que 1 quilo equivale a 7.700 calorias, o indivíduo come um sanduíche na sexta, come outro no sábado, fora o refrigerante, fora a batata frita, fora a sobremesa, né? Então, assim, pode ser que tudo que ele consiga emagrecer durante a semana, ele perca no final de semana. Né? E é importante a gente ter essa discussão também com nossos pacientes, com nossos alunos, né? E aqui, né, eles fizeram um gráfico, né, que eles mostraram, né, a queda de exercício físico no final de semana e o aumento da ingestão alimentar. Tá? Então, como conclusão, pessoal, qual que é a minha mensagem para vocês? Primeiro, o que emagrece mais quando a gente pensa do ponto de vista do exercício? Treinamento aeróbico ou treinamento de força? A gente não consegue responder essa pergunta. É uma briga sem vencedores, tá? E por que eu trago essa conclusão aqui? Do ponto de vista do exercício físico, é uma das principais perguntas que as pessoas fazem para a gente. Eu faço musculação ou eu faço um exercício aeróbico? Pessoal, o que eu tenho para mostrar para vocês é que nós temos meta-análise mostrando que a associação dos dois é o que mais otimiza o emagrecimento, tá? Próxima pergunta, o que emagrece mais, dieta ou exercício? Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Então, também é uma briga sem vencedores, tá? E, com certeza, as meta-análises também têm mostrado que o que mais otimiza a resposta de emagrecimento é associar os dois, tá? E outra coisa também que é importante, que a gente tem que refletir, que os profissionais possam refletir, possam sempre avaliar as vantagens e desvantagens tanto da dieta como também do exercício em cada fase do emagrecimento. Lembra que eu falei disso durante toda a palestra? Olha esse gráficozinho aqui da direita, a fase de choque, fase de adaptação e fase de resistência. Então, quando você for atender um paciente que tem o objetivo de emagrecimento,
seja na educação física, seja na nutrição, é interessante identificar qual fase do emagrecimento que ele está. Tá? Então, qual que é o período do emagrecimento que ele está? Para você entender em qual aspecto que você vai focar. Porque se ele já começou o emagrecimento dele, por exemplo, sei lá, fazendo um jejum intermitente, talvez mudar a estratégia nutricional agora seja um ponto interessante quando a gente pensa no emagrecimento. Assim como no exercício. Se ele já emagreceu na fase de choque fazendo HIIT, talvez mudar a estratégia agora seja uma alternativa interessante. Né? Então, vamos entender quem é esse indivíduo, qual é o histórico de emagrecimento dele e qual fase do emagrecimento que ele está. Né? Então, a minha conclusão para vocês é: brigas sem vencedores. O que mais emagrece, sem sombra de dúvida, é associar a dieta com exercício, é associar o treinamento aeróbico com musculação. Né? Então, que a gente possa... isso, gente, está muito mais associado com saúde, né, dos nossos pacientes. Né? Então, quando a gente pensa nos benefícios, né, quando a gente consegue juntar tudo isso, né, com certeza vai estar mais associado, né, com os benefícios que esse indivíduo vai ter para o resto da vida. Então, que a gente possa levar essa mensagem para os nossos pacientes. O que emagrece mais? Então, gente, é que a gente realmente tem uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, né, que a gente consiga enxergar, então, tanto a nutrição como também o exercício físico de uma maneira diferente, né, para que a gente consiga ter esse emagrecimento duradouro, né, e não o emagrecimento que acaba ali, tá bom? Bom, pessoal, eu trago aqui também para vocês o meu Instagram, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum artigo que vocês queiram que eu mande, é só mandar mensagem, tá? Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, tá? E tenham um ótimo congresso, né? Obrigada.